Olá a todos, para mim é uma honra inenarrável poder estar convosco. Problemas à parte, coisas que aconteceram a nível de assistência técnica, eu tive aqui uma situação que eu não compreendi ainda muito bem, mas como a nossa interação nesse momento a nível da nossa palestra é justamente o consulente e a comunicação assertiva, eu vou ser assertivo e vou deixar os queixumes para lá. Afinal de contas, problemas acontecem e nós temos que tratá-los como desafios e passar adiante esse desafio para estarmos tranquilos e podermos ter a nossa conversa de forma natural, tranquila, assertiva. Eu estou falando em assertividade porque a assertividade é um processo bastante... às vezes temos dificuldade em aceitar determinadas situações que acontecem na nossa vida. A assertividade é uma forma muito simples de tratarmos com as outras pessoas e principalmente quando estamos numa consulta tratando com um cliente. Por quê? A forma como nós interagimos com as outras pessoas é imperial que seja sempre clara, sintética, assertiva e de forma a poder elevar o sentimento, as emoções do cliente, tirando-o de um mundo que pode estar complicado. Imagina, alguém vem fazer uma consulta comigo, como acontece muitas vezes, e traz problemas muito sérios. Para já, uma das coisas que eu gosto de fazer com os clientes é relaxar-lhes um pouco. Eu tenho formação em coaching e estou fazendo uma formação internacional em coaching. E uma das coisas que mais nós falamos e tratamos em relação a isso é: vamos viver o momento presente e trazer o cliente, seja do mundo onde ele estiver, preso num passado, com todos os seus traumas, com todos os seus complexos, e aqueles que vivem no futuro, quer dizer, naquela expectativa forte de que preciso resolver e fazer. Às vezes os clientes também inflamam um bocado. E nós como tarólogos, ou pessoas que fazem consultas, seja da área que for, porque eu faço outras consultas, também podemos entrar neste mundo e nos perdermos lá dentro. Portanto, se eu conseguir trazer o cliente para um momento presente, eu consigo fazer com que ele reflita melhor, com que ele esteja melhor no seu próprio mundo. E aí eu posso interagir com esse meu cliente de uma forma muito mais assertiva. Porque a assertividade nada mais é do que, por exemplo, um acerto. O que é um acerto? É definir coisas e colocar as coisas de fato como elas são. Imagina, eu tenho um problema. Eu posso muito bem dizer assim: não, você não tem um problema, você tem um desafio. Problema é uma coisa, desafio é outra. O problema nos remete justamente para a perda do nosso eixo. E nós estamos completamente equivocados quando, num desafio, eu sou posto à parte, eu sou posto em contato com a questão e eu preciso suplantar, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver ferramentas para resolver aquilo, transformando como se fosse num jogo um desafio. Pode parecer que não, mas é extremamente eficaz quando temos esse tipo de comunicação com os nossos clientes, e quem diz clientes diz alunos e palestrantes e tudo. A assertividade na comunicação é extremamente importante. Por quê? Porque ela melhora a nossa autoestima, ela melhora a nossa capacidade de alcançar o alvo, alcançar a informação, chegando sempre de forma clara, lá naquele aspecto onde a pessoa quer resolver o seu problema. Porque quando nós estamos a tratar com uma pessoa, vejam bem, numa consulta, eu sou completamente sabedor de tudo aquilo que tem que saber da vida e do tarô e da astrologia e da quirologia, que é uma ferramenta que eu também utilizo, mais para mim, mas utilizo. Não. Isto não é a melhor forma de estar. A melhor forma de estar é receptivo. A pessoa que vem para quê? E a partir do momento em que ela comunica aquilo que lhe aperta o coração, ou aquela situação que gostaria de resolver, imediatamente trazer a pessoa para o momento presente. Então, o que é que se passa? O que é que podemos fazer para transformar esse aperto, que às vezes é o que acontece, num simples desafio? E esse desafio tornar-se claro, que é simples, alguns, obviamente, não vamos ser hipócritas, mas é simples, que eles possam ser compreendidos e suplantados. Há uma coisa muito importante quando tratamos com pessoas. Cada pessoa é um mundo.
Cada pessoa tem uma forma muito particular de ser e não há, eu chamo de receita de bolo. As pessoas não são todas iguais. Embora algumas filosofias dizem que nós somos compostos de egos e os egos, nós somos todos egóicos e temos uma raiz comum, ok, vamos aceitar isto. Não vou estar aqui a discutir essa questão. Mas, veja bem, cada pessoa é um mundo. Todas as coisas que eu vivi, todas as coisas que eu experimentei, eu posso, num contexto, levar ao meu cliente as minhas experiências, assim como o consulente, no caso. O consulente vai fazer a mesma coisa. O consulente tem um corpo mental, tem um corpo físico, tem um corpo espiritual, tem um corpo emocional, tem vários corpos que o compõem. Agora imagina, cada experiência que cada ser destes experimenta numa vida, ele, se tiver algum aperto, alguma situação que queira resolver, ele vai trazer isso para nós. Olha, eu também sou composto de um corpo mental, um corpo físico, um corpo astral, um corpo emocional, um corpo isso e um corpo aquilo. Meu cachorro estava aqui. E eu, com as minhas experiências, também vou levar o meu campo anímico, e não só, para a solução daquela questão do cliente. Quando esses dois mundos se encontram, pode haver um choque. Quando esses dois mundos se encontram, também pode haver uma comunhão. Mas para haver entre um choque e uma comunhão, a coisa mais acertada é a pessoa que faz a consulta, no caso o tarólogo, como estamos falando de tarô, não deixar se envolver pelo mundo particular do cliente. Porque, sinceramente, muitas vezes os clientes também nos mentem muito e nos inventam cada história que eu vou te contar. Já passei por algumas que são bem engraçadas até. Mas, fazendo isso, o que nós fazemos é, colocamos o cliente no seu lugar. E a partir do momento que o colocamos no lugar, conseguimos tirar a informação e fazer com que o próprio cliente reveja a informação e trabalhe a informação psicologicamente, internamente, no campo que cada um mais gostar de trabalhar. Achei gozado que no início eu assisti a primeira palestra, a palestra do Ney, e o Ney disse uma tríade, uma coisa que é engraçado, que eu utilizo um bocado quando vou falar sobre esse aspecto, só que não com as mesmas terminologias. Foi dito que há um destino, há um tarólogo e um consulente. De fato, eu trabalho muito com o sistema do triângulo, com o sistema de Fábio de Oliveira, onde nós temos uma lemniscata como sendo o termo neutralizador, temos os opostos binários, positivo e negativo. Eu não vou falar sobre isso, não quero entrar por aí, mas é só para ter uma ideia que eu trabalho bastante com o sistema de triângulos, às vezes para ver coisas simples e também muitas vezes para coisas muito mais complexas. O tarólogo, como sendo um ponto ativo, ele não deve emitir tanto quanto aquilo que recebe do seu cliente. Por quê? Nós não sabemos se o cliente às vezes pode estar falando a verdade ou a mentira. Independente de ser verdade ou mentira, ele vai dizer uma informação que pode não ser verdadeira, pode não ser clara, pode não ter consistência. Mas aí, para haver essa comunicação, eu preciso estar ativamente quieto, a observar e a ouvir tudo aquilo que o cliente tem a dizer. O cliente vai despejar toda a sua queixa, queixume, tudo aquilo que quer resolver na sua vida e quer depositar nas nossas mãos essa tarefa que é brutal. Eu ultimamente nem trabalho muito assim. Depois que comecei a entrar no mundo do coaching, não trabalho bem assim. Eu coloco as perguntas de forma que a pessoa me dê respostas para ele fazer mais perguntas. Então, por exemplo, de uma forma assertiva, o cliente começa a queixar-se e vai ao passado. E às vezes queixa-se indo ao futuro. Então vamos ver aqui agora o que nós podemos fazer. E geralmente, todo problema, transformar-lhe sempre em desafios. Ok? Há um senhor, um coach, chamado Gerard Donovan, ou Donovan, que ele escreveu uma frase que eu utilizo, inclusive, já há algum tempo, e ela é bastante assertiva. Eu vou ler. A crença não é uma ideia que a mente possui. A crença não é uma ideia que a mente possui, mas é uma ideia que possui a mente. Isto é destruidor. Quando nós estamos a falar com um consulente, a maioria deles, quase que 97%, vem sempre com as suas crenças e vem sempre com os seus relatórios feitos de forma a queixumes, de forma a transformar tudo numa espécie de salvem-me a mim. E muitas vezes o cliente precisa ser salvo dele mesmo.
E sabe que a comunicação nesse ponto é fulcral para essa modificação. Porque, por exemplo, há aquelas velhas máximas que dizem assim: mas eu não consigo, eu não posso, eu não quero, não dá, eu não tenho conhecimento, eu não tenho condições, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo, blá 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 blá. Nós fomos criados assim. Nós fomos criados assim. Eu lembro que eu fui criado assim, num mundo um bocado de queixumes e de invejas, problemas, e eu sempre tentei fugir um bocado disso e compreender esse sistema para poder não viver isso como sendo o meu modo de vida, e por isso posso dizer que sei mais ou menos daquilo que estou a dizer. Conheço pessoas ainda no meu passado, porque eu sou brasileiro, mas moro cá em Portugal há 23 anos. E consigo ver a diferença do povo brasileiro para o povo português. São completamente diferenciais. São diferentes e têm os seus diferenciais muito, muito firmados. Por exemplo, o brasileiro tem um coração enorme. Tem um coração que às vezes não cabe no peito. E utiliza a comunicação não assertiva, utiliza a comunicação de forma de queixumes, de forma de tentar trazer a brasa à sua sardinha, e não tem como ver o que de fato está à sua frente. Por quê? Porque tem um coração muito grande. É um povo muito bom, eu sou brasileiro, não estou falando bem de mim, eu estou dizendo que simplesmente vou me colocar no meio dos dois times. E o povo português tem uma grande diferença. Aliás, o povo em si, o povo europeu, a falar de dois continentes completamente diferentes. Cá somos muito mais racionais. As coisas são muito mais é assim, é pão, é queijo. É bom. Coração, há pouco. Portanto, aqui estuda-se muito, entra-se muito mais na questão da parte técnica, da parte teórica, da parte do vamos ver como é que funciona, e por isso eu compreendo até alguma frieza do povo europeu, agora falando dos portugueses, alguma frieza, mas sinceramente isso também está a mudar muito, porque é coincidente, se o brasileiro em si, o consulente, nós brasileiros, utilizássemos um bocadinho mais o lado racional, a aprender e a assimilar conhecimentos, teríamos uma forma muito mais séria de sentir os nossos sentimentos de forma assertiva. Para já, o povo português em si, se fosse mais coracionado, se tivesse um coração, como dizem os espanhóis, né, coracionado, se tivesse um coração mais aberto e sentisse essa assertividade fluir, tanto na comunicação como na sua forma de ser plena, ia ser grandioso. Agora, eu consigo ver esse sistema já funcionar, porque eu, como estou cá há muitos anos, de certo, e esse é certo, o português está muito mais aberto de coração, está muito mais, tem um brilho pessoal a nível de emocional, e até para tratar com os clientes. Olha, todo esse evento esotérico veio trazer uma abertura muito grande para esse mundo, e é fantástico. Portanto, tratar com os clientes, ou com o consulente no caso, assim é fantástico, porque nós conseguimos ver, ouvir, sentir e trabalhar direto na psique do consulente. O povo brasileiro é igual. Eu sei que nesse momento todo o processo de aprendizagem, todo o processo de trazer mais conhecimento, transformando em autoconhecimento, está a favorecer o povo brasileiro, os tarólogos brasileiros, que eu conheço alguns que são realmente fantásticos, e a mesma coisa com o povo português. Quer dizer, está a haver uma troca, e isso é fantástico. E por acaso, esse evento, o Tarot com Online, promove isso, essa interação entre vários povos, que é fantástico. Por exemplo, a minha raiz é mais espanhola. Eu sou neto de argentinos com espanhóis. O meu sangue português vem um bocadinho mais longe, quase que não chega cá. E tem uma facilidade incrível e tem uma forma de ver muito colada aos espanhóis. Portanto, eu estou assim no meio termo. Nós temos agora a Copa do Mundo e o Brasil está a jogar, e a Argentina, às vezes eu olho assim, caramba, eu lembro do meu avô, que meu avô torcia com aquele coração e aquela força que os espanhóis têm. Agora, nesse momento, os portugueses estão também bastante coracionados. Voltando, em relação a isso, voltando à nossa palestra.
Isso processa-se em 7 passos. Eu classifiquei e aprendi, fui fazendo um estudo e classifiquei isso mais ou menos em 7 passos, que eu acho bastante interessante, porque toda essa comunicação, se trouxer entre o consulente e o tarólogo, a providência, que eu chamo de providência, que a providência nada mais é do que o destino, mas não só a providência, que é aquilo que de fato está providencial, tanto a um quanto ao outro, vai fazer com que esses dois binários entrem num acordo, mas como sempre, eu volto a dizer, momento presente. E é fantástico quando nós conseguimos traduzir e transformar, por exemplo, esse processo na nossa vida. Eu vou falar de 7 palavrinhas, 7 expressões, para nós compreendermos como é que funcionaria esse processo de transformar a nossa conversa em algo produtivo. Para alterarmos esses comportamentos e trazermos de uma forma assertiva o nosso cliente ao mundo do aqui e agora, eu vou colocar 7 passos assim, tranquilos. Nós temos conhecimento e educação, ok? Eu não tenho nada escrito nem nada programado. Vamos lá, conhecimento e educação. Depois eu tenho paradigma. Conhecimento e educação, claro. A partir do momento que eu adquiro conhecimento e vou trabalhando em minha parte da educativa, nós estamos a falar de 2 povos, eu começo a aprender coisas e depois eu entro no paradigma. O que é o paradigma? Eu vou confrontar as minhas realidades daquilo que eu conheço para aquilo que eu passo a conhecer agora. O próximo passo seria as crenças pessoais. Se eu tenho crenças pessoais, se eu tenho paradigmas, o que acontece é eu posso criar novas crenças ou refazer crenças ou então enveredar em cristalizar mais as minhas crenças. Portanto, quanto mais conhecimento eu adquiro, okay, mais esse processo para frente eu passo a paradigmas, quer dizer, eu revejo todo o processo de forma de fato, isso não é bem assim. Eu agora penso de uma forma diferente. E é fantástico porque aí passamos às crenças pessoais novas. Porque nós só desfazemos das nossas crenças antigas quando temos novas crenças. Aí temos atitudes. Então veja, conhecimento, educação, paradigmas, crenças pessoais, que podem se tornar crenças limitantes, vejam bem. E depois atitudes. As atitudes é que vão fazer com que cresçam o próximo estágio, que é as emoções. Eu, para ter atitudes, tenho que criar emoções. As emoções vão criar ações e as ações criam resultados. Quando conversamos com os nossos clientes, o que acontece, e eu tenho verificado bem isso, é assim: estamos a falar somente daquele problema e tentamos resolver as coisas através de um resultado. E para ter um resultado, temos que ter uma ação. Para ter uma ação, temos que evocar o sistema emocional do cliente. O sistema emocional do cliente só é compreendido através das atitudes. Estamos a andar para trás. As atitudes conseguem rever através das suas crenças pessoais ou até limitantes. Vai fazer com que o seu paradigma seja repensado e aí adquire um novo conhecimento. Quando esse processo vai para frente e nós, através de uma consulta, conversando com o cliente, não sendo só cliente, com pessoas, conseguimos fazer o processo para trás, nós adquirimos o processo chamado autoconhecimento. O autoconhecimento é quando temos fazemos esse processo do vai e vem e integramos na nossa vida a mudança. Agora imagina, se eu sou uma pessoa que não estudo, se eu sou uma pessoa que não me autodesenvolvo, se eu sou uma pessoa que não procuro respostas para os meus problemas, ou seja, desafios, se eu sou uma pessoa que estou sempre dizendo eu não posso, não quero, eu prefiro isso a aquilo, ou eu vou tentar ir, eu odeio isto, eu preciso fazer aquilo, quer dizer, coisas que me descompensam a nível emocional, a nível físico, a nível mental, a nível das minhas crenças limitantes, eu vou levar este meu mundo ao consulente. E o consulente vai aceitar isto como sendo uma torta de maçã maravilhosa e vai dizer assim, é isto que eu quero ouvir, é exatamente isto que eu quero fazer. E aí nós não estamos a fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é feito quando nós dissemos assim ao cliente, por exemplo, tem aqui umas frases para isso. Eu sou o responsável. Eu sou responsável pelas coisas que me acontecem. Ao invés de dizer assim, eu sou o culpado. Não há culpa. Há responsabilidade. Então aceita a responsabilidade para uma mudança efetiva. E aí estamos a ser assertivos com o nosso consulente, com o nosso cliente, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com nossos filhos, com qualquer pessoa. Estamos a utilizar uma linguagem mais assertiva. Deixa-me tomar aqui só um bocadinho. Eu não trouxe água, então trouxe um bocadinho de sumo de melancia, fresquinho, acabado de fazer. Fiz antes para poder sentar aqui e estar convosco. Pronto. Imagine, eu prefiro isso a isso, ou então dizer assim, eu odeio essa ideia. Às vezes,
Pedimos ao nosso consulente que diga assim, então diga-me alguma coisa. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. E nós também estamos assim. A maioria das vezes nós temos dificuldade em dizer aquilo que de fato queremos. Nós dizemos somente aquilo que não queremos. E isso não está correto. Isso é mau. Isso não é... isso não rende. O mais criterioso seria dizer assim, eu prefiro esta situação a esta situação. Eu prefiro este sistema a aquele sistema. E aí fazemos com que a pessoa... então se eu prefiro isto, aquilo significa que eu, afinal de contas, sei o que quero. Aí o passarinho está cantando. Eu sei o que quero. Eu vou à festa, em vez de vou tentar ir à festa. Eu vou resolver essa situação, ou vou tentar ir. Não, você não vai tentar. Você tem que ir resolver. Você tem que ir tratar dos seus documentos. Você tem. E também não é bem tem. Eu penso que até uma forma mais adequada seria deveria. Porque nós temos que deixar com que o cliente também tenha livre-arbítrio de aceitar essa situação. Não, porque ele pode simplesmente não querer, né? Pronto. Você deveria ir tratar, ou deve ir tratar dessa situação, para que mais tarde essa situação não empole e não vire uma bola de neve e aí torne-se de fato um problema em vez de um desafio, porque o desafio torna-se cada vez maior, né? Falando assim com o cliente, é diferente. Sabe por que eu gostei de assumir essa palestra? Eu uma vez tive uma pessoa que era muito querida e que felizmente saiu um bocado da minha vida. Ela fazia consultas e no meio da consulta levava os seus problemas pessoais para o cliente, confirmando, aceitando e botando um carimbo em cima, dizendo assim, de fato, você está completamente correta em ser assim, triste, solitário, e ter isso, e ter aquilo como problemas, porque isso também já aconteceu comigo. Quer dizer, uma pessoa que levava os seus problemas pessoais para outra. E, infelizmente, há muitos tarólogos, quirólogos, cartomantes, astrólogos, jogadores de búzio, etc, 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 que fazem isso. E isso não está correto. Esta não é a melhor forma de ser. A melhor forma de ser é, eu não devo levar o meu mundo, eu devo levar o melhor de mim, a minha melhor expressão, e transformar na melhor expressão do cliente. Eu fico muito feliz quando os meus clientes saem do gabinete, geralmente nos lugares onde eu atendo, em que elas de fato saem bem porque compreenderam o processo. Por exemplo, eu ainda não consigo fazer isto, né? Eu ainda não consigo fazer isto, mas quer aprender a fazer? Quer fazer? Vai fazer? Quando começará a fazer? Né? Ao invés de dizer assim, não, eu tenho um problema e não sei resolver. Olha, eu não consigo fazer isto. Isso é péssimo numa consulta. Veja bem, o que é o conhecimento? O conhecimento é adquirir coisas, adquirir através de leituras, através de palestras, adquirir conhecimento, adquirir coisas para que eu possa estar munido de informações para poder, por exemplo, estar aqui a dar agora essa palestra, né? Mas o que é o autoconhecimento? Autoconhecimento é pôr isto tudo em prática em mim, através de um sistema de estar presente, através de um sistema de autoobservação e fazer com que eu, nesse sistema, coloque o meu cliente também à vontade nesse sentido. E aí somos muito mais felizes porque transformamos a vida das pessoas. Há umas palavrinhas que às vezes colocamos na boca de uma forma muito contrária. Por exemplo, eu comentei aqui muito hoje do não, né? Não é que o não seja proibido de falar. O não deve ser colocado no tempo certo e na hora certa. Certo? E quando se é colocado no tempo certo e na hora certa, nós temos praticamente todo o processo dizendo assim, isto pode, aquilo não é vantajoso. Certo? Agora, não, isto não. Okay? Por exemplo, etc. Há muita gente que costuma falar em etc e etc, etc. Agora é o meu cão que está fazendo barulho. Etc, etc, etc. Seja específico. Especifique. É muito bom quando nós falamos com o cliente e dizemos assim, vamos ser específicos assim, assim, não, etc, etc. E faça assim, assim, assim. Não. A situação é esta, vamos fazer isto, isto, isto. Está disponível para fazer isto, isto e vamos fazer. Okay? Provavelmente é uma palavra mais puxada do universo empresarial, as pessoas, os funcionários. Provavelmente eu consigo, provavelmente aquilo, provavelmente eu... Ou seja, né, eu não entro em confronto, eu não entro em confronto com a situação, mas também não me responsabilizo por nada. As expressões também que em relação à veracidade, isso tudo tem que ser muito visto. Os mas podem ser perigosos.
exemplos, mas podem ser muito perigosos, assim como o nunca. Nunca faça isso. Não. Nunca deixe de fazer. Não. Faça as coisas no seu tempo certo, da forma correta. Faça sempre que for necessário. Agora, há um vício de linguagem muito engraçado que apareceu há coisa de uns 4 anos e que ainda persiste, que é o tipo. Isso está muito colocado na linguagem dos jovens. Tipo isso, tipo aquilo. Aí vamos fazer tipo isso. Claro, nós podemos dizer tipo, né? Eu vou fazer isso como aquilo, mas tipo, não sei o que. Não. Usamos o tipo como um calão. Os chamados jargões, né? Isso é muito perigoso para tratar com os clientes. A mesma coisa são os palavrões. Eu conheço pessoas, infelizmente, que falam muitos palavrões. Sério. Eu falo um palavrão quando eu estou mesmo muito pé da vida, que precisa... e sai um palavrão, mas nunca na frente dos clientes. Isso é imperdoável. Educação faz parte do sistema assertivo. Educação acima de tudo. Falta de educação, não. Há também aquelas coisas do essas coisas devem ser evitadas, okay? Porque quando estamos de frente para uma pessoa, nós temos que ser a nossa melhor expressão e temos que fazer com que o cliente traga a sua melhor expressão. E se conseguimos fazer isso, e conseguimos, de fato, é fantástico. Há um monte de processos. O coaching, no momento, está a trabalhar isto de uma forma assertiva. Eu tenho feito algumas consultas e eu estou fazendo umas experiências em fazer uns testes com tarot e coaching e está a funcionar lindamente. Qualquer dia eu estou criando um sistema meu e isso vai lindamente funcionar para todos, porque o coaching tem ferramentas fantásticas e tem uma forma muito presente de estar e levar o consulente de forma assertiva a ser a sua melhor versão. Eu, para isso, preciso ser a minha melhor versão. Trabalhar o autoconhecimento, ser assertivo, ver que a pessoa que está do outro lado é tão importante quanto, e ela é mais importante do que eu, porque é ela que precisa ouvir a coisa certa para transformar a sua vida e ser mais feliz. Portanto, juntando tudo isso, nós conseguimos fazer um processo fantástico de melhoria do bem-estar dos clientes, nosso e do mundo maior. Ok? Em si, aquilo que eu tinha que falar é o meu passarinho que eu apanhei caído no chão. Em si, o que eu queria falar era mesmo isto. Que eu queria não. O que eu falei foi justamente isso. Peço perdão novamente pelo incômodo que houve, mas já está ultrapassado, sem queixumes, somos felizes. Já sabem, Alberto Faria, eu estou cá convosco. Eu agradeço ao universo por ter proporcionado essa vantagem de estar a discorrer sobre assertividade, clientes, a melhor forma de estarmos com as pessoas e com os nossos consulentes. Eles são importantes. Veja bem, os consulentes são importantes, os clientes são importantes. E mesmo que eles estejam a agir mal, como nós sabemos que às vezes acontece alguma coisa, nós temos que colocá-los no seu lugar de uma forma querida, assertiva, bem, porque nós somos seres que estamos à procura de uma resolução final para os nossos desafios. Portanto, a assertividade é muito importante. Acho que vou ficar por aqui. Eu quero agradecer a todos por esse carinho. Eu quero agradecer a todos essa oportunidade. Um beijão de Trindade e até mais. Obrigado.